paz, meus amados, minhas amadas. Estamos aqui mais um dia para estar ministrando sobre o tema Jesus voltará. Nós já fomos ministrados pelo tema Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e agora em breve ele voltará. Amém? Abra a tua palavra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 7, que diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Vamos pular agora para Apocalipse, capítulo 22, no verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Amém, queridos? Essa palavra aqui é uma palavra muito forte, uma palavra a qual o Senhor deixou para nós através de um apóstolo muito querido que foi João. Queridos, que essa palavra seja um divisor de água para nós hoje. João, ele foi um apóstolo a qual fez a diferença no ministério de Jesus. E depois da sua velhice, ele estava preso na ilha de Patmos e ele vai ter uma visão. Uma visão, querido, que ia servir para tantas gerações depois dele. Porque tudo que o Senhor quer, queridos, é que nós estejamos preparados para o dia que ele vier nos buscar. Porque em breve, querido, nós vamos ouvir o som das trombetas. Os anjos já estão se preparando, queridos, e brevemente eles vão tocar as trombetas e os nossos ouvidos ouvirão o sinal, querido, da volta de Jesus. Querido, a palavra do Senhor diz que eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Querido, guarda o que tens e o que nós temos. Você já parou para pensar no que você tem nas mãos do Senhor? Guarda o que tem para ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Mas guardar o que, Thalita? Querido, chegou a hora de nós começarmos a analisar o que nós temos entregado na mão do Senhor. Quem nós somos diante de Deus e como o Senhor nos vê. A Bíblia fala, querido, que quando João, ele tem essa visão, ele chega no céu e ele vai ter a maior visão da vida dele. Ele vai ver o nosso Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu, querido, para que nenhuma alma se perca. E Jesus não podia, querido, nos deixar sem instruções. Jesus não podia nos deixar, querido, sem a esperança de um dia reencontrá-lo e nos deixar perdido nesse mundo. A primeira coisa que João vê, querido, quando ele entra no reino dos céus, ele vai ver o Cristo, uma das primeiras coisas. E ele começa a descrever, querido, e os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como de fogo. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, os seus pés como de latão. E João, ele vai começar a descrever, querido, a santidade do nosso Deus. João vai começar a descrever o tamanho do nosso Deus, o tamanho do nosso Cristo, o tamanho do nosso Salvador. E João, ele começa, querido, a ter visões. E o Senhor começa a dar instruções para ele. E o que eu acho mais interessante, para ser breve, dessa visão que João teve, querido, é que ele olha para um cantinho e ele vê lá um rolo selado com 7 selos. E João, ele se desespera muito, 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 porque ele olha ao redor e ele não percebe, ele não vê ninguém que seja capaz de desatar aquele livro, né, de quebrar os seus 7 selos. E João entendeu que se aquele livro não fosse aberto,
nenhuma alma poderia salvar, porque ali continha o meu e o seu nome, querido. O nome de todos aqueles que rejeitaram a si mesmo, que negaram a si mesmo, queridos, e que rejeitaram a carne e se aliançaram com Jesus. E João sabia que nosso nome estava lá e que aquele livro era muito importante, então João chora. João se desespera. E o anjo fala: João, não se preocupa, João. Já nasceu aquele que nasceu, morreu e é capaz de desatar esses 7 selos, de rompê-los. O Cordeiro de Deus. Querido, Jesus, ele pagou um alto preço para que o nosso nome esteja nesse livro. E essas letras, querido, foram escritas com uma tinta especial, que foi com o sangue de Cristo. A vontade do nosso Senhor é que nenhuma alma se perca. A vontade do nosso Senhor é que todos aqueles, querido, que aceitá-lo, que todos os aceitassem, que toda a humanidade o aceitasse e pudesse reinar com ele. Essa era a vontade de Cristo. Por isso ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. Queridos, os sinais da volta de Cristo já se cumpriram. Já se cumpriram e estão se cumprindo cada dia mais. E a volta do Senhor nunca foi tão eminente como nos dias de hoje. Um dos maiores sinais, o amor se esfriou. No lugar do amor nasceu o ódio. Outros sinais, a apostasia da fé, pessoas negando a sua fé, virando as costas para Cristo, apóstatas que estão trazendo vergonha ao Evangelho. E o céu, querido, se manifesta. A Bíblia vai dizer, querido, que a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, querido, é criação de Deus e ela responde. E nós temos visto tantas coisas acontecer ao redor do mundo. E nós não podemos ser como algumas pessoas que dizem: eu já escuto que Jesus vai voltar há tanto tempo, mas será que ele volta mesmo? Será que ele vai voltar? Será que ele volta para esse tempo? Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, querido, capítulo 22, 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E o céu diz: sim, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Querido, a nossa esperança tem que ser a volta do Senhor Jesus. Nós devemos ansiar por isso, mas nós não devemos querer estar diante dele sozinhos, queridos. Nós precisamos, queridos, nos levantar como homens e mulheres cheios do poder do Senhor, que tem sede para salvar o máximo de pessoas possível. E ter no nosso coração assim: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Salvei um, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Querido, porque nós precisamos povoar o reino dos céus. Você percebe que o tempo tem passado depressa e tão rápido. Ontem nós estávamos no Natal e hoje já chegou o próximo Natal. E ano que vem vai ser mais rápido ainda. E os dias estão sendo abreviados, querido. Abram os olhos. Os dias está sendo abreviado, porque se os dias não fossem abreviados, nenhum de nós nos salvaríamos. Querido, a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 5, diz assim, ó: lembre-te, pois, de onde caíste. Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrependei-te e volta à prática das primeiras obras.
E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O teu candeeiro, caso não se arrependas. Vou repetir, queridos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependei-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não se arrependas. No livro de 2 Timóteo 4,2 diz: sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Querido, quando o Senhor fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependei-te e volte às primeiras obras, o Senhor está falando, querido, do primeiro amor. O Senhor está nos alertando, querido, que nós não podemos ser mortos. Nós não podemos ser morno, porque senão o Senhor vai nos vomitar. Nós precisamos voltar, queridos, à primeira obra, às primeiras práticas de quando nós éramos apaixonados por Cristo, de quando nós éramos apaixonados pelo Evangelho e tudo que nós falávamos era sobre o reino de Deus. Querido, porque quando o Evangelho vive dentro de nós, quando nós se juntamos com alguém, encontramos com alguém, estamos com alguém, a palavra do Senhor não pode sair dos nossos lábios. Isso, querido, é o primeiro amor. Essas são as primeiras obras. O que os discípulos fizeram assim que Jesus ele voltou para o Pai, voltou para o céu para preparar o lugar? Os discípulos saíram, querido, apaixonados por almas para pregar o Evangelho. Só que a modernidade, querido, o tempo passa e o inimigo coloca no nosso coração que hoje nós não temos mais tempo, que os tempos não são o mesmo. Mas Jesus fala: volte às primeiras obras. Ah, Senhor, mas os tempos não são os mesmos. Jesus está falando: volte às primeiras obras. De quando eu te conhecia, de quando você falava sobre mim, de quando você pregoava o meu evangelho, de quando você parava para conversar com alguém e as palavras sobre o reino saíam automaticamente. Queridos, a importância de estar voltando à primeira obra é para nós não esquecermos, querido, de onde o Senhor nos tirou. O problema é que muitas vezes nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou e nós começamos a entrar na rotina e no ritmo do mundo e esquecemos, querido, que o mais importante não é essa vida terrena. Não, o mais importante, querido, é você construir a sua eternidade lá na glória. Nós acabamos de ler, querido, que o Senhor nos espera com um galardão. O Senhor tem um galardão, querido, preparado para aqueles que trabalharam na tua obra. Uma recompensa, querido. A recompensa dos homens, querido, não vai nos levar a lugar nenhum, mas a recompensa do Senhor, querido, vai nos fazer reinar com Ele. A palavra do Senhor, querido, vai nos ensinar que as 10 virgens, elas estavam indo encontrar com o noivo. E o que eu acho de mais interessante, queridos, é que todas elas estavam indo para o mesmo lugar. Todas estavam juntas. Elas estavam juntas. Elas se conheciam. Elas estavam no mesmo propósito. Mas quando elas avançam no caminho, as virgens loucas percebem que os seus candeeiros, que as suas lamparinas estão se apagando porque não tem azeite. Quando elas comentam com as outras 5 que tinha sua reserva, ela fala assim, ó, pra ela, ó, você pode voltar lá e comprar. Aquelas 5 virgens que ainda tinham azeite, elas podiam ter dividido com ela? Não. O Senhor queria que nós entendêssemos que o azeite do meu irmão não vai servir para mim, querido.
A salvação é individual. Nós, como igreja, estamos juntos no mesmo propósito, achando que estamos indo para o mesmo caminho. Mas na verdade, querido, uns estão com a lamparina cheia, transbordando, outras estão pela metade e outras nem perceberam ainda que já está na reserva. Querido, e quando nós adormecermos, o noivo vai chegar. E aí aquele que estava despreparado voltou para comprar o azeite. E aí era tarde demais. Porque quando você chegar com o azeite, o noivo não vai estar mais lá. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, querido. O arrebatamento, ele vai ser num piscar de olhos. Quando você abrir os teus olhos, você já estará ceando com o mestre na mesa, na bordas do cordeiro, querido. O Senhor encerrou com os discípulos em mesa. Na mesa da Santa Ceia, querido, ele estava com o traidor, ele estava com o incrédulo, ele estava com todos os discípulos e ele não excluiu nenhum deles. O que nós podemos aprender com isso, querido? Que todos nós podemos sentar à mesa se nós nos arrependermos, querido. E quando tocar a trombeta, o Senhor nos arrebatará, querido, para um lugar celestial. E a Bíblia diz que o noivo vai servir a sua noiva. Enquanto isso, querido, aqueles que não guardaram, querido, a palavra dessa lei, que não guardaram os mandamentos do Senhor, estará na terra em grande tormento. Mas a noiva não, querido. A noiva estará nos braços de Cristo. Sabe aquele louvor que diz assim: vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Querido, vai valer a pena toda renúncia. Vai valer a pena, querido, largar o pecado. Vai valer a pena largar a pornografia. Vai valer a pena largar a preguiça. Vai valer a pena muitas vezes você deixar de descansar para fazer a obra do Senhor. Vai valer a pena, querido, você ir para a célula. Vai valer a pena você evangelizar as pessoas. Vai valer a pena nós ganharmos pessoas para o batismo. Vai valer a pena. Mas o Senhor nos fala hoje: volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras, senão virei a ti e tirarei o teu lugar. Precisamos, querida, entender que o Senhor, ele nos chama. E eu sempre falo, para encerrar aqui, que aqueles que o Senhor vai salvar, querido, sempre vai sentir que Jesus está próximo a voltar. Eu tenho isso comigo, que o Senhor, ele vai fazer algo diferente naqueles que são salvos. Mas para isso, querida, as nossas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro. Se por acaso você está aqui nesse vídeo, você nunca aceitou a Jesus e você também não é batizado, esse é o momento, querido. Aceite o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Se batize, querido, porque só assim o seu nome vai parar no livro da vida. E naquele grande dia você vai poder reinar com Ele. Para encerrar, querido, Deus não te chamou para escravo. Você não é escravo, você é livre. Você tem o poder de escolha. Você é liberto, você é livre. A Bíblia diz que se verdadeiramente nós cremos, nós somos libertos. Se verdadeiramente nós acreditarmos, nós somos libertos. Nós somos libertos, querido. Apocalipse 22:17. Por isso, me acompanhe até o final em oração. E leia, querido, sempre Apocalipse 22:17. Me acompanhe, querido, até o final na oração. E no final diga: Senhor, me perdoe. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus erros. Perdoa, Senhor, a minha iniquidade. E, Senhor amado,
no grande dia, eu quero estar contigo. Então me acompanhe, querido, até o final da oração que nós vamos fazer agora. Que você seja salvo em Cristo, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Pai, se tem alguém aqui nessa noite que vai aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida, Pai, receba essa pessoa, Pai, no nome de Jesus. Pai, que essa pessoa, Senhor amado, venha estar, Senhor, ligando o espírito dela com o teu, Pai. Se você é essa pessoa, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje é só bênção. Querido, nos procure, você que deseja se batizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certamente cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Em breve no céu vai aparecer, todo olho verá e todo joelho se dobrará.